Bom dia. Que bom poder te encontrar de novo aqui. Que bom a gente poder estar de novo diante da palavra de Deus e poder conversar mais uma vez. Que bom que você está acompanhando também o vídeo de hoje. Que bom se você pode estar acompanhando há mais tempo também. Que alegria poder te encontrar mais uma vez aqui, mesmo que a gente esteja à distância, mas é sempre bom a gente poder olhar para esses temas que a gente tem conversado e poder entrar um pouco mais na palavra de Deus, conhecer Ele mais também e saber o que Ele tem para nós. Antes de tudo, eu quero te perguntar hoje, qual foi a última vez que você realmente se sentiu amado? Ou talvez qual foi a vez que você mais se sentiu amado? Essa é uma pergunta estranha, porque a gente não costuma se fazer. Normalmente a gente se encontra e pergunta, tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá passando? E essa situação toda, como é que tá? Mas vamos entrar um pouco mais hoje. E, e talvez você seja daqueles que pensam, tá, mas isso não é algo tão importante assim, não faz tanta falta, não, eu tô aqui pra realmente olhar o que eu preciso fazer, entender como é que eu tenho que tocar minha vida e resolver tudo. Mas a verdade é que cada um de nós precisa ser amado e precisa se sentir amado também. Deus criou a gente para ser assim. E enquanto a gente não tem essa consciência, enquanto a gente não se sente dessa maneira, tá faltando alguma coisa. Quer a gente reconheça, quer não. E a gente pode negar e a gente pode fazer de conta que não tem necessidade, a gente pode fazer de conta que a coisa tá legal do jeito que tá, mas cada um de nós foi criado com essa necessidade. Mais do que alimento, mais do que um refúgio, mais do que qualquer outra coisa, a gente tem uma necessidade básica e central de se sentir amado. E é interessante que isso vem várias vezes da maneira como a gente menos espera, de pessoas que a gente não imagina, em situações completamente inesperadas. Eu lembro que alguns anos atrás, enquanto ainda estava fazendo a faculdade, o diretor da faculdade, chegou em mim, a gente estava estudando um livro juntos e aí ele convidou para começar a ir na casa dele estudar. E isso foi muito interessante porque, imagina, o diretor da faculdade chamando para casa dele um aluno qualquer, eu não tinha nada demais e ele simplesmente chamou. E durante um ano e meio a gente estava fazendo essa jornada, estudando juntos, conversando, e ele abriu o coração dele, a vida dele, a história dele várias vezes. Eu fazia isso também. E puxa vida, era aquele aluno que estava no começo ainda com o próprio diretor. E foi muito bom, tanto que eu lembro até hoje, já tem 8 anos mais ou menos isso. Ontem a gente teve um caso muito interessante também, para não ficar só falando do passado. Ontem, começo da tarde, bateram um palmo aqui na frente de casa, foi olhar, achei que podia ser entrega, alguma coisa assim. Era o vizinho do lado aqui de casa, um pouquinho mais afastado. Chegou com uma sacola na mão e eu olhei assim o que podia ser, e ele cumprimentou e aí ele passou a sacola por cima da cerca, ó, tem um monte de jabuticaba aqui e elas estavam estragando e eu queria entregar para vocês. Para não estragar, para não se perder elas, e assim, um saco. Depois eu até coloco uma imagem aí, quem sabe. Não sabia nem o que dizer, confesso que eu nem sei o nome dele. E eu acho que ele não sabe o meu também. Mas aquela situação que realmente assim, cara, que a gente praticamente não encontra as outras pessoas, a gente até se cumprimentava, dava oi antes, quando passava na frente da casa dele, ele quando passava aqui, só aquele cumprimento de longe, assim, bem social, por educação. Aí ele vem esse com um gesto de completa generosidade. Cheguei pra dentro de casa, Carol tava na cozinha e aí eu falei, e a gente ontem de manhã tinha conversado sobre isso. E ela tinha comentado quanto tempo que ela não comia jabuticaba. Cheguei, tava entrando e falei pra ela, olha, acho que tem alguém que vai estar feliz aqui. Que ela gosta bem mais do que eu ainda. Aí ela olhou e não entendeu direito e aí eu comentei, ó, o vizinho entregou aqui e deu. Sem explicação, sem querer algo em troca, sem cobrar nada por isso.
E nossa, aquilo ali fez o dia dela. Ela tá feliz até hoje, tá mandando ver nelas. Situações assim que a gente não espera, de pessoas que a gente não espera, mas que completam a gente, que fazem a gente acreditar no bem ainda, que fazem a gente acreditar de que é possível ter uma diferença, ter algo que não seja só aquilo que a gente está acostumado, de uma relação de troca, de uma relação de um usar o outro, como a gente está acostumado. E hoje eu quero ler um texto com vocês, a gente vai continuar a nossa série na carta de Tiago, e hoje a gente vai para o capítulo 2. Nas últimas semanas a gente teve a introdução dessa carta e agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo no que ele quer trazer ali e presta atenção como a fé, que era a fé que a gente tem hoje em Jesus Cristo, é a mesma que eles tinham 2000 anos atrás. E mesmo naquela época eles lutavam para colocar essa fé, para colocar a crença deles no dia a dia, na vida cotidiana, na prática. E aí vários ensinamentos que o apóstolo Tiago trouxe para aquela época que continuam completamente relevantes, se não mais ainda do que naquela época. Continuam totalmente válidos para nós hoje. Pega a tua Bíblia, abre na carta de Tiago, lá no final da Bíblia, quase no Apocalipse. Acompanha comigo o começo dessa carta ali no capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 até o 13. Acompanha esse ensinamento e depois a gente conversa um pouquinho mais em cima dele. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, assim como a gente tem os nossos cultos, nossos encontros, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está em um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Se vocês fizerem isso, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, versículo 5. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado, o nome de Jesus? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo, o segundo mandamento, segundo o maior mandamento que Jesus fala. Se vocês fizerem isso, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, não mais comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui a nossa leitura. Percebe que Tiago está falando de uma situação bem prática, mesmo que de um contexto bem diferente, ele está falando simplesmente que pensa no culto de vocês, pensa no encontro que vocês têm, que a gente não consegue ter presencial agora, mas com certeza você consegue imaginar essa situação. Então as pessoas ali, algumas que já chegaram antes, entra alguém com roupas finas, a pessoa que só de olhar você sabe que está bem de vida. Pessoa que pela aparência ela só entra, não precisa nem falar nada. Ela já parece estar acima dos outros. Parece estar numa condição social melhor, parece estar com a vida resolvida, e aí você trata ela com respeito, você trata com honra, pega um lugar lá na frente para ela poder acompanhar bem, escutar direito. E logo em seguida entra um pobre. E mais do que pobre, Tiago faz uma descrição bem interessante dele. Ali no final do versículo 2, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas.
Mais do que aquela roupa velha de alguém que não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, então ela se gasta com o tempo. O Tiago está falando mais do que isso. É essas roupas sujas, a palavra que Tiago usou aqui é para descrever aquela coisa impura, aquela coisa nojenta, aquela coisa que fede. Aquela coisa que se enxerga, já é estranho, mas você sente o cheiro, cria uma repulsa. Você não consegue ficar perto. Anos atrás eu ajudava lá em Curitiba também numa casa que cuidava de moradores de rua e várias vezes era essa situação, é aquele cheiro de álcool e aquele cheiro de às vezes pessoas que estavam há dias sem tomar banho. E eu confesso que por mais que a gente tentasse amar aquelas pessoas e por mais que a gente realmente queria fazer o bem para elas, às vezes era difícil. Era difícil. Simplesmente estar do lado, mais do que fazer qualquer outra coisa, estar do lado simplesmente. Era era um exercício de força, de paciência, de perseverança já também. E é dessas pessoas que o Thiago está falando aqui. Imagina alguém entrando nessas condições, fedendo, sujo, tudo rasgado e fedendo. E mesmo para essas pessoas não se deve dizer, ó, fica ali no canto, fica meio afastado, senta ali no chão, talvez a gente até pode pegar uma cadeira para ti, ou fica lá de pé. Mas deixar a pessoa de canto, não façam isso. É o que o Thiago diz. Porque se vocês fizerem isso, se a gente fizer isso, a gente vai estar discriminando essa pessoa, a gente vai estar julgando ela com motivos errados. E aqui é muito interessante porque em todo esse trecho aqui, o que Tiago faz é um contraste entre agir com amor, tanto que ele cita o segundo maior mandamento que Jesus colocou, de amar o seu próximo como a si mesmo. De um lado tem esse tipo de amor e de outro lado tem a discriminação, o preconceito, agir com parcialidade. E Tiago diz que não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ser uma pessoa amorosa e tratar os outros com parcialidade. Não tem como. A gente vai por um caminho ou vai pelo outro. A tal ponto que ele continua depois dizendo que aquele que peca num só ponto da lei, peca em toda ela. Tiago está mostrando que isso não é algo pequeno, que eu posso ser generoso, que eu posso ser gentil, que eu posso ser bondoso com as outras pessoas, que eu posso ser uma pessoa de bem. Mas se eu faço simplesmente isso, eu estou pecando em toda a lei. E aí ele compara esse tipo de atitude de tratar os outros com parcialidade, julgar pela aparência, com um assassinato. Que eu posso não ser um adúltero, eu posso não estar traindo minha esposa. Eu posso ser uma pessoa pura nesse sentido e ser uma pessoa de bem, uma pessoa que os outros respeitam, que admiram. Mas se eu não levo vida para os outros, se eu não amo de fato, lembra que ou eu ajo com parcialidade ou eu amo os outros. E se eu não estou amando os outros, eu sou como um assassino. E nisso eu peco em toda a lei, então. E não adianta eu ser puro, não adianta ser honesto, não adianta eu tentar ser uma pessoa de bem. Se eu não amo, de fato, especialmente aqueles que não merecem. E é por isso que é tão interessante que no final ali Tiago fala da misericórdia. Misericórdia, eu confesso que é uma palavra que quando eu ouço ela, quando eu vejo ela em algum lugar, misericórdia, a primeira coisa que eu penso é em perdão de pecados. A gente clama por misericórdia para Deus, a gente fala que Ele é um Deus de misericórdia e Jesus de fato é cheio de misericórdia e Ele perdoa a gente. Essa é uma característica muito forte dele, Ele é rápido em perdoar, Ele não fica cobrando a gente, Ele não fica prendendo a gente no pecado, mas misericórdia é muito mais do que isso. A palavra que eles usavam para misericórdia é hélios. Hélios é uma palavra que significa ser bondoso, se preocupar com quem está passando dificuldade. Isso envolve também perdão de pecados para não ficar cobrando a pessoa por causa de alguma falha, de alguma limitação dela, mas é mais do que isso, é olhar para quem está precisando de alguma coisa, para quem está passando dificuldade, para quem não está bem. E ser bondoso com ela e ir na direção dessa pessoa. A palavra em latim que a gente usa como misericórdia, ela é muito interessante porque ela divide isso, e misericórdia, a palavra que a gente usa
ela tem duas palavras dentro dela, misery, ou seja, de miserável, e cor, misericórdia. E aí a gente completa com um de A, misericórdia. Cor é o coração. Misericórdia é teu coração voltado para o miserável. Você já sabia disso? Isso envolve perdão de pecados também, mas é olhar para quem está passando necessidade e me inclinar na direção daquela pessoa. Eu estava pensando em situações que a gente consegue enxergar isso no nosso dia a dia, na prática, e de repente usar isso como exemplo, mas é difícil. É difícil. A gente sabe de pessoas caridosas, mas essas situações parece que são meio exceção, assim. Mas tem uma situação que me pareceu muito nessa direção, muito nesse sentido. E provavelmente você conhece pessoas assim, né? É bem possível que você seja uma pessoa assim, que você tá caminhando na rua e aí de repente você vê um cachorro mancando, ou que tá com alguma ferida, alguma coisa. Você não conhece aquele cachorro, você nunca viu ele, você nunca nem encontrou ele. Mas aquilo te dá pena. E mais do que pena, aquilo te faz, parece que gostar do cachorro até, é estranho isso, mas isso te faz se importar com ele. E você vê um cachorro com problemas, com alguma situação, precisando de ajuda, e isso te faz se inclinar a ele. E tantas histórias que talvez você já tenha visto, talvez você mesmo já tenha participado dessas coisas de trazer o cachorro para casa. E quantos cachorros de estimação que a gente conhece que foram recolhidos da rua porque estavam passando por alguma necessidade? Ou era fome, ou estavam com ferido, ou estavam machucados. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia, que parece que a gente consegue aplicar mais fácil para cachorros e para animais do que para pessoas hoje. Mas é exatamente isso, é se inclinar na direção daquela pessoa porque ela está passando necessidade. E tá mais próximo de se querer mais se aproximar dela exatamente porque ela está passando necessidade. E à medida que eu estava preparando essa pregação de hoje, o caminho natural é então, pronto, vamos pegar isso que o Thiago falou e vamos aplicar na nossa realidade também. Como que a gente consegue agir com misericórdia, como que a gente consegue ser bondoso, como que a gente consegue olhar com carinho para aqueles que precisam de ajuda. Mas eu confesso que tinha um negócio meio que entalado na garganta, assim, e tava meio travado, eu não conseguia ir adiante. Até que eu tava percebendo que, tentando imaginar essa situação, a gente no nosso momento de culto, a gente no nosso encontro, entra alguém pobre, assim, entra alguém que tá fedendo. E não necessariamente pobre, ou não necessariamente com um cheiro ruim, mas alguém que você vê que precisa de ajuda, e alguém que não tenta esconder a necessidade dele. E como que a gente trataria essa pessoa? Pensando nesse tipo de exemplo, olhando para a nossa realidade, eu confesso que a impressão que eu tenho é que esse tipo de situação simplesmente não acontece nos nossos encontros. Qual foi a última vez que você encontrou alguma coisa assim? Alguém que simplesmente se abriu. Alguém que expôs o seu coração, alguém que abriu suas limitações, alguém que confessou sua falha, alguém que se deixou vulnerável. Qual foi a última vez que você viu isso? Ou melhor ainda, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você se deixou ser vulnerável? Que você se expôs? Que você parece que pegou aquela armadura que a gente tem, abriu ela e deixou as pessoas entrarem ali. Faz tempo, né? Você lembra de alguma vez que isso aconteceu? Talvez você nem tenha visto isso. Quando o Thiago fala do pobre que entra com roupas velhas e sujas, a gente logo pensa em alguém que está numa condição social limitada, num pobre de dinheiro mesmo. Mas é interessante que essa mesma descrição que está ali é a descrição que Isaías usou um bom tempo atrás, quando ele disse que todos nós, falando para o povo de Deus mesmo, daquela época, o profeta Isaías diz então, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Porque a nossa justiça, os nossos atos de bondade, as nossas boas obras, aquilo que a gente tenta fazer para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa de bem, para Deus isso é tão pequeno, tão limitado que é como um trapo imundo. De todos nós, de mim também, especialmente.
A gente é tão limitado, a gente é tão pequeno, a gente é tão falho que mesmo quando a gente tenta dar o bem, aquilo lá parece que tem um motivo por detrás, nem que seja para que eu pareça uma pessoa de bem, para que eu mostre alguma coisa para os outros, mesmo que eu não receba algo em troca, mas para que eles me admirem, para que eles me honrem, me respeitem, me amem. A verdade é que a gente não consegue ser vulnerável. A verdade é que se a gente não enxerga esse tipo de coisa acontecendo, de pessoas se abrindo, de pessoas mostrando a verdade nua e crua de suas limitações e suas falhas, é porque a gente tem medo. Eu também. Mas a verdade é também que mesmo nós sendo tão imundos, mesmo nós sendo tão limitados, tão falhos, tão cruéis, às vezes, Jesus ainda nos ama. E enquanto a gente não entender essa realidade, a gente não vai conseguir ir adiante. A gente não vai conseguir se abrir e a gente não vai conseguir amar de verdade o nosso próximo também. Paulo, na carta dele, ele vai construindo bastante essa realidade. E se você quiser, leia a carta aos Romanos. É muito boa. Foi a carta que me fez enxergar essa realidade. E ele vai mostrando que nenhum de nós é coisa alguma. Não existe um justo, nem um sequer, ninguém que busque a Deus de verdade, de coração. Todos nós somos inúteis nesse sentido. Ainda assim Deus nos ama. E aí lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas é assim que Deus prova seu amor por nós, que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Antes da gente querer provar alguma coisa, antes da gente poder tentar ser uma pessoa de bem, antes mesmo da gente acreditar em Jesus e pensar e ter alguma opinião sobre ele, antes de tudo isso, Jesus já morreu por você e por mim. E ele fez isso como a maior prova de amor de toda a história. Antes que você pudesse causar admiração nele, antes que você pudesse conquistar o amor dele, ele já te amava. Ele já me amava, ele já amava todos nós. E ele fez isso para mostrar que não é por nossa causa, que a gente nunca conquistou, não é mérito nosso. Você já é amado. Mesmo com todas as falhas que você consegue esconder de outros, que você às vezes tenta esquecer e tentar esconder de si mesmo, Jesus conhece elas. E apesar disso, e com tudo isso, Ele te ama ainda assim. E Ele já provou esse teu amor. Esse amor dele, aliás. Já está claro, é algo real. Você é amado, entenda isso. E é esse amor dele que é a única coisa que é capaz de convencer a gente, de mudar algo no nosso coração pra gente não ter mais medo, pra gente poder se expor. E eu sei, e eu te entendo, é algo desagradável, traz vergonha, mas enquanto a gente não conseguir se expor, seja para o nosso próximo, mesmo que para os nossos irmãos, seja para o próprio Deus, enquanto a gente não conseguir abrir o nosso coração de fato e admitir as nossas falhas, admitir a nossa fraqueza, admitir a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa raiva, enquanto a gente não conseguir confessar essas coisas, a gente vai tentar sempre impressionar a Deus e os outros. E tudo bem, talvez você prefira esse caminho, mas enquanto a gente tenta impressionar os outros, a gente nunca vai conseguir ser amado de verdade. Porque sempre vai ficar aquela coisa de que talvez eles estão me admirando, talvez eles estão me honrando, me respeitando, me amando até. Mas não por causa de quem eu sou, por causa da máscara que eu estou usando. E eles estão se relacionando com uma máscara e não comigo de verdade. Enquanto eles não se relacionam comigo, carne e osso, eu não vou conseguir me sentir amado. Jesus já te ama. Ele enxerga a tua carne e osso, ele enxerga o que tem aqui dentro, ele enxerga quem tu é. Abre isso para ele. Porque ele já te ama. A única diferença é que talvez você não se sinta assim ainda.
Semana passada eu já estava comentando que às vezes a gente olha para a igreja e aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê parece tão irreal assim, as palavras parece que são de outra realidade, não tem a ver, mas talvez o problema não seja o que os outros estão falando, talvez não seja o que a gente está vendo, talvez sejam os nossos olhos, talvez seja a nossa percepção dessas coisas, de achar que os outros estão sendo superficiais, de achar que os outros estão sendo hipócritas, de achar que os outros estão se fazendo porque é a gente que está se fazendo, no final das contas, e a gente projeta nos outros algo que a gente mesmo faz. Abre o teu coração. Abre o teu coração e pede ajuda naquilo que você precisa. Pode ser para mim, pode ser para os outros. Se você ainda tem vergonha das outras pessoas, tudo bem, coloca isso em oração. Fala para Deus qual que é a tua tristeza, qual que é a tua dor, qual que é a tua raiva, se você tem ódio de alguém, se você não aguenta mais a situação, o que está acontecendo, se a tua família está com problema, se o teu emprego foi pelos ares. Fala isso para Deus. Deixa Ele entrar ali. Deixa Ele mostrar o quanto Ele se importa contigo. Que você é amado, que você é amada. Que você é o filho, a filha amada de Deus. E só isso que vai mudar todo o resto. A gente não vai conseguir amar o nosso próximo, a gente não vai conseguir colocar isso na prática enquanto não vier de coração. E se Tiago estava falando para a igreja, não tratem os outros com parcialidade, é porque essa realidade existe. Você já viu isso, eu já vi isso, é verdade que a gente às vezes até se expõe, a gente se coloca vulnerável e tem outros que vão se aproveitar disso. Sim. E malditas essas pessoas que fazem isso. E maldito eu também pelas vezes que eu fiz isso, porque eu sei o que eu fiz. E Deus tem misericórdia. Tem misericórdia porque eu sei que eu já tratei vários de vocês com parcialidade e eu peço perdão por isso. Eu não queria que fosse assim. E se é assim é porque ainda tem coisa para ser tratada. E a gente está no caminho. Tem uma imagem que eu penso várias vezes de que a igreja, no final das contas, ela é como uma oficina mecânica. A gente vai para lá, a gente leva alguma coisa para lá para ser consertado. E a gente não tenta ficar impressionando e mostrando e dizendo que é grandes coisas e que meu carro é aquilo tudo. Não, ele está com defeito e ele precisa de ajuda, ele precisa de reparo, ele precisa de conserto. A gente tenta pintar na igreja e na nossa própria vida como se fosse uma revenda de carros que a gente leva lá para impressionar, para causar alguma coisa, porque parece que a gente vai ganhar mais com isso. E pode ter problemas, pode ter uma batidinha, pode ter um arranhado, o motor pode não estar 100%, mas a gente dá uma mascarada para causar uma boa impressão. Você não precisa causar uma boa impressão, você é amado exatamente do jeito que você está. E você pode chegar com seus problemas, e o motor pode ter pifado. E você pode não estar aguentando mais. Você ainda é amado e aceito por Deus e por nós também. E seja aquilo que está precisando de conserto, seja o que for. Fala e pede ajuda. Porque existe cura. E Jesus está ali para provar isso, de que nem a morte é capaz de segurar Ele. E que Ele vai mover céus e terra para mostrar o amor que Ele tem por ti. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele mostrar essa vida nova que Ele tem para ti. Deixa essas máscaras de lado. Elas são confortáveis, é verdade. Mas elas te impedem, elas me impedem de ter a vida de verdade que Jesus prometeu pra gente. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele fazer uma limpeza ali. Deixa Ele trazer vida. Deixa Ele te tirar aquilo que traz morte, aquilo que te traz dor. E te levar amor, e te levar alegria. E mexer por dentro e de dentro para fora. E mostrar que você não precisa de máscara. E você pode ser quem você é. Amado, aceito e querido. Exatamente desse jeito. Que Deus te abençoe. E a gente tá junto. Conta com a gente pro que você precisar. A gente tá aqui. Fica com Deus. Amém.